Boa noite, irmãos. Vamos retomando. Se os irmãos estão me ouvindo bem, façam um joinha aí, que o Kleber, nosso mestre de efeitos especiais ali na mesa, já vai dar sequência no conteúdo. Eu tenho, desde que a gente começou a estudar Gálatas, eu e o Carlos fizemos uma espécie de combinado, eu diria assim. E a ideia era que eu ficasse solto dentro do livro, podendo caminhar para adiante, para trás e buscar as inter-relações do livro de Gálatas com outros livros da palavra. E ele ficaria numa exposição mais presa a versículo por versículo. Ele caminharia expositivamente sobre o conteúdo, né? E depois de tantos meses estudando o livro, acho que a gente está no 7º mês, né, Carlos? Já à disposição do livro, eu confesso para os irmãos que as minhas energias já estão se esvaindo quanto àquilo que eu poderia buscar do livro, e eu tenho já tido alguma dificuldade de continuar caminhando com os irmãos sem parecer repetitivo de alguma forma. Hoje eu quero abordar alguns aspectos do livro que de alguma forma nós já abordamos nesses últimos meses, mas dando um enfoque numa parte que para mim aqui do livro de Gálatas é especialmente difícil, que é essa relação entre a lei e a promessa, entre as obras e a fé, entre Sara e Agar. E nessa situação, né, de tratar esse assunto com os irmãos, a gente vai abordar um versículo aqui que é especialmente difícil no livro de Gálatas. Então, eu vou ler 2 trechos do livro, no capítulo 3, a partir do verso 19, e também no capítulo 4, a partir do verso 21, indo até Gálatas 5, verso 1, que é quando aparentemente essa sessão termina. Então, já sem mais delongas, abram, por favor, aí as suas Bíblias, tanto os que aqui estão, quanto os que estão em casa, em Gálatas, no capítulo 3, no verso 19. Diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Um pouco mais adiante, Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe,
porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu queria ter uma palavra de oração. Senhor, essa é a tua palavra. Há uma mesa, um banquete colocado diante de nós. Nos serve nessa noite, Senhor. Nos alimenta. Opera em quem fala e em quem ouve, para que o teu povo seja alimentado nessa noite. Clamamos, Senhor, para que a verdade da tua promessa alcance de forma veemente, de forma poderosa, de forma eficaz nossos corações nessa noite. Nos livra, Senhor, de outra vez estarmos escravizados e nos conduz à liberdade, pois como o Senhor mesmo nos conta em tua palavra, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nos conduz nesse caminho. Oramos em nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente lê a palavra, em especial nos pontos em que a palavra, no Novo Testamento, faz remissões ao Velho ou a símbolos do Velho Testamento, a gente precisa entender que existe uma distinção por óbvio entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Mas no coração de Deus, na economia de Deus, todo esse conjunto da Bíblia, ele guarda esse propósito de Deus para conosco. Desde que o Senhor deixou registrada essa palavra para nós, de Gênesis a Apocalipse, a composição desses 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, de alguma forma o Senhor pensava no todo, e não nessa particularização que a gente faz hoje. Eu sei que quando a gente olha para a particularização do Velho Testamento, a gente vai enxergar muito os preceitos, os princípios, os costumes que haviam no povo de Israel. E não raro, quando a gente olha no Novo Testamento, a gente ainda vê muito forte esses preceitos, esses costumes que eram próprios daquela época e próprios de um povo que seguia uma doutrina, não só uma religião, mas também um estilo de vida. O judaísmo não era só uma religião em si próprio, ele guardava dentro daqueles costumes regras relacionadas à comida, à bebida, às festas nacionais, à celebração da individualidade daquele povo. E essas peculiaridades do povo de Israel fazem com que, de alguma forma, houvesse um sentimento quase que nacionalizante, quase que um sentimento de ufanismo entre os judeus, quando se estabelece a igreja e algumas regras próprias do judaísmo, próprias daquela nação, próprias daquele povo, deixam de ter um lugar dentro do contexto religioso, dentro do contexto que ligava aquele povo ao Senhor. Então, quando o Carlos citou agora há pouco, na parte que lhe coube do estudo, Pedro via descer do céu aquele lençol cheio de animais impuros, e o Senhor fala para ele, mata e come, e ele fala, não, Senhor, como são incompatíveis, né?
essas cenas. Primeiro, um judeu de estirpe igual Pedro, criado na regra do judaísmo, se ver obrigado a comer animais impuros. Não dava. E mais do que isso, quanto às incompatibilidades ou incoerências desse texto, né? Pedro dizer assim para o Senhor: não, Senhor. Não cabe, né? Não cabe chamar o Senhor de Senhor e ainda dizer não. Era tão difícil para Pedro ter que, naquela visão, se ver se alimentando daqueles animais tidos por impuros, porque na sequência daquela visão, e é isso que a visão abria enquanto perspectiva para Pedro, o que viria depois. Logo em seguida, Pedro vê o Espírito Santo descer por sobre os gentios, da mesma forma como ele tinha visto em Pentecoste, para se entender, né? E para deixar isso registrado para a igreja daquela época, composta de início, preponderantemente pela nação de Israel, pelos judeus de nascimento, para aqueles judeus entenderem que os gentios também teriam um lugar idêntico ao deles. Todos os gentios teriam um lugar. E isso não fazia parte da lei, todavia fazia parte da promessa. E aqui, em Gálatas, essa diferença entre a lei e a promessa está presente. E é preciso que nós nos lembremos que a promessa é anterior à lei. E há diferenças entre a promessa e a lei. E o que Paulo quer fazer aqui, nesse trecho do livro de Gálatas, é de alguma forma nos mostrar as distinções entre a promessa e a lei. E é tão importante que ele faça isso, era importante naquele tempo, porque os judaizantes pressionavam a igreja para que a igreja pudesse viver não na liberdade para a qual Cristo a tinha chamado, mas na prática da lei, como se a igreja tivesse que seguir os mesmos rituais, desde os rituais dietéticos até os rituais do calendário religioso judaico. Tudo isso vinha à mente do novo convertido na igreja, né? Judaizada, ou com os judaizantes tentando tomar o lugar daquilo que o evangelho estava anunciando, dentro da perspectiva da graça. Queria voltar um pouquinho num assunto com os irmãos, acho que um jeito bom de abordar isso é o seguinte: toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um fio de ouro que a percorre. Tem vários, na verdade, mas um é muito evidente. É que Jesus é o centro de toda essa palavra. E ele está anunciado nessa palavra desde o início. A gente poderia dizer, eu já fiz isso com os irmãos na época em que a gente estudou sobre a visão panorâmica da Bíblia, que o Velho Testamento é uma preparação. Todo o Velho Testamento prepara um ambiente, prepara um cenário, prepara aquela nação, aquele povo, debaixo daquele contexto de dominação romano, com a cultura grega toda infiltrada, permeada nos domínios, né, mundiais de Roma. Havia todo um cenário que o Senhor preparou para que Cristo pudesse se manifestar. Então, o Velho Testamento trabalhou de Gênesis até Malaquias, até Zacarias, preparou o ambiente para que Cristo viesse, anunciando Cristo o tempo todo. Por exemplo, Gênesis 3,15, o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Por que não dizia que os descendentes da mulher? Por que o singular em 3,15 de Gênesis? Esse singular é justamente para evidenciar que Jesus estaria operando do ponto de vista profético aquilo que Deus anunciou desde o Pentateuco. Quando Jó, lembra do livro de Jó?
anuncia assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E a gente lembrar de Cristo como aquele que se levanta da morte, como o nosso Redentor, para nos livrar da morte. Por óbvio que há, até em Jó, nessa poesia, a presença da vida de Cristo. Se a gente olhar para a promessa que o Senhor fez para Abraão, de que a semente de Abraão seria abençoada e abençoaria toda a terra. Que semente é essa? E ela está aqui nesse texto, né, que nós lemos agora há pouco. Eu vou entrar daqui a pouco em mais detalhes sobre isso. Essa semente é Cristo. Se a gente olhar a promessa de Deus para Davi, de que o descendente de Davi reinaria para sempre. Ora, Salomão não reinou para sempre. Nenhum dos filhos de Davi reinou para sempre. Mas Cristo reina. E reinará de eternidade a eternidade. Então, o Velho Testamento prepara a todos nós, inclusive ao povo de Israel, para a vinda de Cristo. E o Novo Testamento, nos 4 primeiros livros, né, nos evangelhos, os 3 sinóticos e em João, que é singular, fala da manifestação de Cristo, da manifestação do reino de Deus. O livro de Atos fala da expansão desse reino. As cartas, sejam as cartas gerais ou as cartas paulinas, anunciam a doutrina, o modus de vida, a praxis do reino de Deus. E o Apocalipse fala da consumação de tudo. Então, há uma lógica nessa palavra, e Gálatas trabalha com essa lógica, porque toda a palavra está inserida em torno desse e de outros fios de ouro, e esse fio de ouro em específico é a vida de Cristo. Cristo anunciado desde lá atrás, desde a anunciação da promessa a Abraão, ou antes até disso, passando pela lei, que já tinha uma figura precária. A lei já nasce de alguma forma precarizada, porque a lei tinha um propósito. E Paulo coloca esse propósito como aquela que servia para nos conduzir como um aio a Cristo. Esse aio, né, que está aqui também no capítulo 4 do livro de Gálatas, a palavra no original lá para ele é pedagogo. E esse pedagogo, que costumava ser um escravo mais velho de uma família daquela época, esse pedagogo, muitos imaginam que ele tinha a função de ensinar os filhos. E até a palavra pedagogia, né, tem uma origem nisso. Mas parece que não era bem assim. Ele tinha uma função de trabalhar com aquelas crianças daquela casa, ajudando na disciplina da casa, mais ou menos como um bedel. Mas o que é mais interessante é que as crianças, num determinado momento da vida delas, tinham que ir para a escola. E quando elas iam para a escola, elas iam conduzidas por esse pedagogo. Ele que saía de casa com elas, levava até a escola e trazia elas de volta. O que esse aio, de alguma forma, pode significar para nós hoje? O que essa lei significa para nós hoje? É essa lei que hoje faz com que nós sejamos conduzidos a desesperadamente pedir socorro diante de Cristo. A lei prova para nós que nós somos completamente ineficazes na capacidade de cumpri-la. E ela já faz isso desde sempre. Volta para o texto. Vamos com mais vagar nesses trechos que eu li com os irmãos. Eu queria ressaltar aqui algumas coisas. Olha comigo o verso 19 do capítulo 3. É uma pergunta que Paulo faz. Qual, pois, foi a razão de ser da lei? E a resposta ele mesmo dá. Ela foi adicionada, foi dada, foi acrescida por causa das transgressões, até que viesse o descendente
a quem se fez a promessa. Descendente está no singular, e a palavra no original aí é esperma, semente em grego. Agora, existiam, e isso é interessante dizer, duas palavrinhas no grego, e eu não vou arriscar aqui pronunciá-las do jeito certo, mas existiam duas palavras para semente no grego, esporos e esperma. Esporos, semente vegetal, esperma, semente animal. Essa semente que é Jesus relaciona-se com a promessa, né? Que promessa é essa? Aquela promessa que Deus, antes da lei, tinha dado a Abraão. E aqui fala que a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E olha o verso 20 aí comigo, que é talvez das expressões que Paulo coloca em todos os seus escritos, uma das mais enigmáticas. Ele coloca assim: ora, o mediador não é de um. O mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Se a gente fosse responder do ponto de vista da nossa lógica, a resposta seria sim. A lei e a promessa seriam, na nossa lógica, incompatíveis. Mas Paulo coloca que não, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo, colocou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas aqui, nesses poucos versículos, a gente vê essas duas figuras pulsando: promessa e lei, promessa e aliança. E esse mediador presente aqui, e a ausência do mediador também estaria presente. Vamos ver isso, como é que... Deixa eu tentar lançar mais luzes. Tem um comentário do livro de Gálatas, do irmão William Barclay, eu não sei se pronuncia assim o nome dele, mas ele, comentando esse trecho do livro de Gálatas, ele diz que só sobre esse pequeno trechozinho aqui, de 3 ou 4 versículos, 3:19 até 3:24, 3:25, existem cerca de 300 percepções, na época que ele escreveu, diferentes sobre o tema. Essa expressão em específico aqui, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um, eu queria até ler com os irmãos uma explicação que ele dá. Eu tenho uma cópia aqui do que ele escreveu, os irmãos me permitam ler. Ele fala assim: agora chegamos a esta expressão extraordinariamente difícil. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Qual é aqui o pensamento de Paulo? E ele coloca o seguinte, que um acordo baseado sobre a lei, e lembra que a gente está fazendo uma distinção entre lei e promessa, e o propósito hoje é trabalhar isso. Lei de um lado, promessa do outro. Graça de um lado, lei do outro. Evangelho de um lado, lei do outro. E só para ser fiel àquilo que eu venho falando durante os estudos, troca lei por religião. A religião proclama uma lei a ser cumprida. E é justamente essa proclamação religiosa que nos escraviza. O Evangelho, ao contrário, nos conduz para a liberdade. Volta em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Vou continuar a leitura do irmão Barclay. Ele diz assim: um acordo baseado sobre a lei implica sempre em duas pessoas, duas vontades. Há aquele que dá
e aquele que aceita. O acordo depende da ação de dois. Em direito, a gente chama isso de sinalagma. Os contratos entre duas pessoas ou mais são sinalagmáticos. É um nome engraçado para dizer que há obrigações de ambas as partes. Voltando para o texto. Se aquele que receber as condições as quebra, provoca o desmoronamento de todo o acordo. Todo acordo legal depende de duas partes que participam daquele acordo. Esta é a posição daqueles que põem a sua confiança numa lei estipulada. Quebrada a lei, todo o acordo se perde. E aqui adiante eu vou ler um versículo que confirma isso que o Barclay está falando. Mas, e aí vem agora o momento da oposição, onde eu quero falar de promessa, mas uma promessa depende de uma só pessoa. Uma promessa depende de uma só pessoa. Faz-se a promessa e ninguém mais pode quebrá-la ou mudá-la. Agora, o caminho da graça, que é onde a gente imagina estar vivendo hoje, irmãos, depende inteiramente daquele que faz a promessa, Deus. Trata-se de sua promessa, de sua graça, de seu amor. Ninguém pode mudar isto. Poderá o homem pecar, desencaminhar-se, mas o amor e a graça de Deus permanecem inalteráveis. Para Paulo, a fraqueza da lei estava em sua dependência de duas partes. Não somente do legislador, que a gente sabe que é infalível, mas também daquele que é o homem e que guarda a lei. É necessário que ele guardasse a lei. Mas é justamente o homem quem tem total potencial para quebrá-la. A graça, pelo contrário, depende inteiramente de Deus. Nada do que o homem faça pode anulá-la. Com toda segurança e mais além de toda argumentação, é melhor depender da graça de um Deus que não muda do que dos esforços coordenados ao fracasso de homens impotentes. Queria até repetir essa frase. Com toda segurança e mais além de toda argumentação, é melhor depender da graça de um Deus que não muda que dos esforços condenados ao fracasso de homens impotentes. Eu costumo dizer que eu não preciso convencer ninguém da sua capacidade de pecar. Que eu não preciso convencer ninguém de que você é um trapo de imundícia, como a própria Bíblia nos classifica. Eu não preciso convencer ninguém de que nós somos ou temos um coração desesperadamente corrupto. E, irmãos, na medida em que essa é a nossa realidade, fracos, inconstantes, falíveis, quebrados, falidos, como o Barclay coloca, impotentes, é óbvio que um conjunto de obrigações que, se nos é dado, vai ser objeto de quebra o tempo todo, não porque o Senhor quebra alguma coisa, mas porque nós quebramos. Abre comigo, lá no livro de Êxodo. Deixa eu te mostrar uma coisa com relação à lei. Êxodo no capítulo 19. O finalzinho do capítulo 19 do livro de Êxodo é da parte do cenário para a gente em que as leis, ou a lei, o decálogo, os 10 mandamentos são entregues a Moisés. E isso tem a ver com esse pedacinho que a gente está lendo aqui do livro de Gálatas. Fala assim, verso 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, e ontem a gente falou da lei procedendo de Sinai,
e agora a gente vai falar daqui a pouco de novo. E aí, olha a importância da preparação que o Velho Testamento faz para a construção da lógica hermenêutica de toda a Escritura, em sentido literário mesmo. Chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite, até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. E aí, a partir do capítulo 1, do verso 1 do capítulo 20, as leis são entregues. Olha como é que é dito. Então falou Deus todas essas palavras. Falou a quem, irmãos? A Moisés, que tinha subido ao monte com ele. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E aí são anunciadas: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus. Eu não vou ler tudo, mas aqui é anunciado os 10 mandamentos. O verso 18 fala assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e todo o povo, observando, se estremeceu. E olha para essa expressão: e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, não te dá um sentimento de angústia pensar que Deus estava se manifestando, mas apenas um. E é interessante que aqui Deus fala para que Arão subisse com Moisés, mas no relato você parece que não vê Arão, né? Você fica assim: cadê Arão? Ele subiu, ele não subiu? A impressão que dá é que Moisés sozinho recebe a presença do Senhor e a vontade do Senhor expressa na lei, e todo o povo só tinha a liberdade de acompanhar de longe, como alguém que não fazia ou não podia fazer parte daquele momento de intimidade. A lei é dada debaixo desse cenário, com um mediador presente. O texto de Gálatas fala da presença de um mediador para trazer a lei. Mas a promessa se dá com a presença de Deus. Olha como isso fica claro para a gente. Abre a sua Bíblia no livro de Atos. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu acrescentar um pouco mais de luzes sobre esse assunto. Atos, lá no capítulo 7, fala assim, acho que é o versos 23... Não. Verso 53 do livro de Atos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos,
havia entre os judeus da época de Paulo uma percepção que é confirmada no livro de Atos, também o livro de Hebreus fala isso no capítulo 2, e a lógica rabínica era no sentido de que toda a lei foi dada por intermédio de Moisés, e eles até chegaram a cogitar, e você vai encontrar isso na literatura rabínica, de que, apesar da cena que a gente descreveu aqui de Êxodo, o Senhor usou da figura de anjos para trazer a lei até Moisés, porque Deus é tão santo e tão inexpugnável que nem mesmo Moisés poderia ter total e completo acesso a Deus. Eu sei que se a gente olhar para outros textos do Velho Testamento, em especial lá em Gênesis, no capítulo 36, a gente vai ver Moisés falando a Deus como qualquer um fala ao seu amigo, na tenda do encontro. Lembram-se desse texto? Que Moisés falava ao Senhor como qualquer um fala ao seu amigo. Mas Moisés parece que não fica satisfeito com aquela intimidade de qualquer um falar ao seu amigo, e ele pede a Deus mais da presença de Deus, né? E é quando tem aquela linda cena em que fala assim: achega-te aqui junto à fenda da rocha, e Deus coloca Moisés na fenda da rocha, e essa rocha representa Jesus, de alguma forma, nesse negócio de preparação para aquilo que se manifestaria no novo, né? E Deus fala assim: com uma mão te cobrirei até que eu tenha passado, e quando eu passar, você vai me ver, vai ver a minha glória pelas costas, né? Se a gente lembrar do Monte da Transfiguração, onde Moisés, Elias e Jesus aparecem juntos, né? E eles glorificados, talvez o pedido que Moisés fez para o Senhor, de ver a glória de Deus, só teria se concretizado integralmente no Monte da Transfiguração, quando Moisés finalmente pôde olhar Jesus face a face, porque Jesus é a exata expressão de Deus, da glória de Deus, da vida de Deus, é Deus manifestado. Emmanuel, Deus conosco. Não é assim que Jesus é chamado? Então, a lei foi dada assim. É dessa forma que a lei se estabelece. Mas como é que a promessa se estabelece? Quando Deus faz a promessa para Abraão, que é o pai da fé, não há intermediários, irmãos. Deus aparece para Abraão e fala assim: conta as estrelas, né? Olha as estrelas do céu, conta-as se é que podes. Pois assim como são as estrelas no céu, ou a areia na praia do mar, assim será a tua descendência. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E a gente precisa entender de novo o contexto literário, a lógica escriturística e a própria história por trás dessa declaração que Deus faz a Abraão na sua promessa. Enquanto a lei, que seria cumprida por todo o povo, precisou de um intermediário para ser dada, de Deus para Moisés e de Moisés para o povo, a promessa de Deus para Abraão, que nos alcançaria, é dada de forma direta e nos alcança por força, disposição, vontade, energia de um só, que é o emissor da promessa, que é Deus. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aí, voltando para a história, como é que um povo, né, que descende de Abraão, todo sectário, todo fechado dentro de si mesmo, que não se mistura, que não faz casamentos mistos, e a própria lei condenava o casamento misto, e era para condenar mesmo, aquela nação cresceu pura, mesmo nos anos de exílio, por exemplo, na Babilônia, Deus teve um cuidado todo especial para que aquele remanescente que voltou com Esdras, Neemias, Josué, Zorobabel, né, a gente já estudou isso aqui, quando entrou, né, pós-exílio dentro de Jerusalém, foi necessário extirpar, lançar fora os casamentos mistos, mesmo nos 70 anos de dispersão
no período do exílio, de alguma forma, no retorno para Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros, o Senhor preservou a descendência, para que houvesse clareza sobre o fato de que Jesus descenderia de Davi, e Davi descende de Abraão, aquele sobre quem a promessa foi lançada. E hoje nós somos abençoados porque os da fé, e interessante que nós somos os da fé, não é? A carta aos Hebreus diz assim: nós não somos dos que retrocedem, somos, porém, dos da fé. Lembra-se dessa expressão? Dos da fé para a conservação da vida. Nós fomos alcançados pela promessa de Abraão, dada por Deus a Abraão. E quando a gente vê a história da promessa se estabelecendo, abre lá em Gênesis, no capítulo 15, por favor. Enquanto a lei, e olha, irmãos, que eu não estou tirando o valor e a importância da lei, entendam isso, mas se você for se preocupar com o cumprimento da lei hoje, ou mesmo se fosse se preocupar com o cumprimento da lei no período da igreja primitiva, a gente ia estabelecer dois tipos de crentes: os crentes judeus e os crentes gentílicos. Imagina o seguinte: o judeu não comia carne de porco, assim como muitos religiosos de hoje não comem. E eu não vou discutir o benefício ou o malefício de comer a carne de porco, mas os gentios cresceram comendo todo tipo de carne. Peixe de couro, o judeu não comia. Animal com casco fendido que não rumina, o porco. Os roedores, eles não ruminam, então não podia comer. Essas regras faziam parte da cultura, apesar de terem nascido num contexto religioso, elas foram se impregnando na cultura judaica. De modo que, mesmo um judeu que não seja religiosamente praticante da religião judaica, terá dificuldade de se alimentar de algumas coisas por causa do tipo de vida, de cultura que ele está inserido. E na igreja primitiva, se observasse a lei, dezenas de dificuldades, centenas talvez de dificuldades apareceriam. A gente vê isso quando Paulo e Pedro entram em conflito, e Paulo repreende a Pedro, porque Pedro, quando não tinha aqueles que eram da parte de Tiago entre os irmãos, comia e bebia com os gentios. Comia o quê? O que os gentios comiam. E bebia o quê? Os que os gentios bebiam. Gentios convertidos, né? Quando, porém, chegaram alguns, lembra dessa expressão? Que eram da parte de Tiago, Pedro se tornou repreensível, porque deixou de praticar aquilo que ele estava praticando, e virava um problema, irmãos, de bipolaridade apostólica. Imagina, o apóstolo Pedro, o grande Pedro, aquele que Jesus orou por ele, porque Satanás ia pedi-lo para peneirá-lo. Olha quem é o cara, né? Precisou ser repreendido pelo infante, pelo irmão mais novo, pelo apóstolo nascido fora de hora, porque ele tinha se tornado repreensível, porque ele estava vivendo essa dicotomia entre a lei e o evangelho. Eu tenho que cumprir toda a lei hoje? Você pode tentar. Eu costumo dizer, né, e tem dois pastores aqui ao vivo me ouvindo, se eu falar bobagem eles me tiram do púlpito nesse momento, mas eu costumo dizer para os religiosos de plantão que dizem que são pródigos em dar o dízimo, né? E ele cumpre fielmente o dízimo, a lei do dízimo. Aí a gente tem que já conceituar que dízimo vem antes da lei. Nos 10 mandamentos a gente não vê o dízimo, né? Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote de Salém, antes da lei. Dízimo parece ter característica de princípio e não de lei. Mas se você quer ser dizimista, então olha para a quantidade de dízimos que existiam no Velho Testamento, pelo menos 4. O dízimo das primícias, né? O dízimo do rebanho, o dízimo da produção a cada período. Tinha um dízimo que a cada período você separava uma parte para a sua casa,
e você pegava aquela parte, se fosse num determinado volume, você vendia, ia com aquele recurso decorrente daquele dízimo para Jerusalém com a sua família, se alegrava lá em Jerusalém com a sua família, até aquele recurso acabar e voltava para a sua casa. Você já fez esse dízimo com a sua família? Ou o dízimo da viúva, do pobre e do estrangeiro. A cada determinado período, havia um dízimo que era separado por todo judeu, era colocado na porta da sua casa uma determinada quantia, e a viúva, o estrangeiro, o órfão, o pobre, o necessitado, passava recolhendo. Antes de você dizer que você cumpre toda a lei, pensa bem sobre o cabimento da lei no momento hoje. A gente precisa trazer essa história para os nossos corações hoje, para a gente não ficar preso nas loucas e inconsequentes tentativas de cumprir uma lei que não existe mais. As leis relacionadas ao templo, irmãos, não existem mais, porque não existe mais templo que não seja você mesmo. Bom, eu não quero entrar nesse detalhe, nem foi o meu propósito. Volta para a promessa, vamos lá em Gênesis 15. Olha a diferença da vinda ou da promessa quando comparada à lei. A lei com a presença de um mediador, o povo distante, uma cena triste. Porque o povo com temor não podia se aproximar. E qualquer um que leia aquele texto que a gente acabou de ler vai sentir isso. Quando Abraão quer uma confirmação da promessa de Deus para ele, olha o verso 1 diz assim, olha o que acontece. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno? Ontem a gente falou de Damascenos, né? Quando o Carlos falava sobre a viagem de Paulo para Damasco, né? Aqui o texto do Damasceno, né? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A promessa de Deus tinha a ver com Abraão olhar para os céus, ver nos céus do Oriente Médio daquela época, sem nenhuma luzinha aqui embaixo, todas as estrelas do céu. Quem já viu o céu a partir de um lugar distante da civilização vai entender o que eu estou falando. E Deus falar: conta, se é que podes. Essa era a promessa, irmãos. Mas Abraão já estava ficando velho, sem força. E vai guardando alguns preceitos aí. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Ixi. Vamos lá. Se não der hoje, eu termino outro dia. Irmãos, a promessa vem para um homem sem forças. A promessa é para fracos, para improváveis. A promessa que Deus faz é para aqueles que são estéreis. Quando a palavra fala no Velho Testamento que o menor virá a ser pai de uma multidão, é porque é baseado na força da promessa e não na força do seu braço. Volta lá para o livro de Gálatas, naquele trecho em que nós estávamos lendo. Olha lá comigo. Importante eu ler isso com os irmãos, só para manter os nossos olhos no Velho e no Novo, nesse quase que paralelismo, né, que a gente precisa construir aqui para encontrar o propósito e a beleza dessa completude que a palavra traz para nós, né? Olha que no capítulo 4 do livro de Gálatas é dito, né, quando se fala de Sara e de Agar. Olha que bonito esse trecho, irmãos. É o verso 27. Porque está escrito, e está no Velho Testamento: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto,
porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que a que tem marido. Isso é obra da promessa. O resultado da promessa se estabelece com graça. E graça é a atuação da mão do Senhor por sobre as nossas vidas. Olha como é que a graça fica evidente aqui em Gênesis, no capítulo 15, quando o Senhor dá indícios, dá bases, dá marcos para que Abraão entenda que a promessa está sendo garantida pelo emissor da promessa, independentemente da força daquele que recebe a promessa. Olha o verso 5 do capítulo 15. Então conduziu-o até fora e disse: olha os céus. É o texto que eu tenho repetido algumas vezes aqui já hoje, né? Olha os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Olha o verso 6, irmãos. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor. Queria que você guardasse essa expressão, porque enquanto a lei depende de um mediador e depende de sua parte, aquele que recebe esse acordo estabelecido na lei, de um cumprimento, de uma atuação, de não só da sua vontade, mas da sua atuação na promessa. O elemento que distingue para a lei é a fé. E você vai, mas então quer dizer que desde o começo a fé estava presente? Estava, desde o começo. Abraão é o pai da fé. Ele creu, e creu tão somente, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha comigo Romanos, no capítulo 10. Olha que interessante essa expressão crer. Romanos 10, no versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Desde o princípio, o que estava presente no coração do Senhor era a necessidade da fé, era crer. E antes de você reclamar quanto a como é que você faz para ter fé, deixa eu te antecipar que até mesmo a fé é Deus quem te dá. Segundo Lutero, fé é a operação de Deus nas nossas vidas. Volta para Gênesis 15, verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Olha que interessante, irmãos. No seio da promessa, a ação é sempre do Senhor. Enquanto na lei você precisa realizar algum feito, muitas vezes difícil de se realizar, conta-se uma piada no meio judaico que um bom judeu consegue cumprir sempre 9 dos 10 mandamentos. O que seria muito bom, né? 90% de eficácia. E se perguntado ao judeu, isso é uma piada, tá, irmãos? É que eu sou sem graça para contar piada, então eu tenho que avisar que é uma piada, senão dá algum tipo de... então, só contextualizando, é uma piada. E perguntado ao judeu, qual zeloso, né, que guarda 90%, 9 de cada 10 mandamentos, qual é o mandamento que ele descumpre? A resposta que ele vai te dar é que depende da ocasião, ele escolhe qual deles ele vai descumprir. Por que eu estou dizendo isso a título de piada?
Porque ninguém vai cumprir um único preceito da lei de forma eficaz, porque a própria lei diz que se você falhar em um único ponto da lei, você descumpriu todos os demais. Eu vou ler daqui a pouco esse texto com os irmãos, mas vamos ficar aqui um pouco mais em Gênesis e na diferença do evento promessa e do evento lei. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Está vendo que Abraão fica na dúvida sobre essa promessa tão miraculosa de Deus? Além dele ser pai de uma numerosa multidão, como as estrelas do céu, ele ainda vai colocar, fixar, assentar Abraão na terra que ele está dando por herança. Lembrando que aqui o texto diz que Deus mesmo que tirou Abraão da terra dele e trouxe ele para aquela terra. A mão de Deus. E o Senhor responde. O Senhor responde: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola, um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. E essa cena aqui, irmãos, não é só natural, ela é espiritual. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, olha aqui comigo com atenção, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços, e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e os Jebuseu. Eu sei que esse texto, quando a gente lê, fica parecendo que está faltando pedaços, e nesse período mesmo da gente estudar Gálatas, eu já falei dele, essa é a 2ª vez que eu falo desse texto, mas é necessário que eu repita, até porque alguns irmãos não estavam e não viram. Irmãos, esse texto é um texto que eu diria clássico, do ponto de vista hermenêutico, para a gente entender a realidade da promessa. O que Deus está propondo para Abraão aqui é algo que fazia sentido para a cultura dele naquela época. Havia, segundo os costumes do povo do Oriente daquela época, eu não estou falando só de hebreus, né, do período lá dos patriarcas, mas esse costume era presente no Oriente daquela época, em todas as nacionalidades, digamos assim. E que costume era? Quando alguém ia estabelecer uma aliança, um pacto com outro alguém, precisa de 2 partes, né, para fazer uma aliança, eles dividiam alguns animais, partiam no meio esses animais, como selo para essa aliança, e colocavam as partes, né? Metade de um animal é a sua parte, como parceiro de aliança, a outra metade, a parte do outro parceiro de aliança, e elas eram colocadas no chão ou sobre um altar, metade de frente para a outra metade, e os parceiros da aliança caminhavam entre as partes desses animais, num sentido, cruzando essas partes. É como se você estivesse desenhando, os 2 parceiros de aliança são um 8 entre essas partes. Não sei se explicando assim dá para você imaginar, mas imagina que essas partes ficassem desenhadas, né,
com um 8 deitado, o próprio símbolo do infinito, para querer dizer de alguma forma que a partir do momento em que você sacrificou aquele animal com o seu parceiro e caminhou por entre as partes daqueles animais, você tem uma aliança com aquele parceiro dali para diante, ela não pode ser quebrada. Toda vez que alguém vem contra você, aquele parceiro vai contra ele. Toda vez que você é ameaçado, o teu parceiro vem em seu socorro. Ou se o seu parceiro é ameaçado, um problema de terra, um problema de guerra, vocês são parceiros de aliança e um luta a luta do outro. Era muito presente naquela cultura isso que estava acontecendo aqui. E Abraão ficou esperando, provavelmente, que Deus pudesse se manifestar e caminhar com ele entre meio àquelas partes dos animais, para que ele tivesse certeza, por esse selo, que Deus cumpriria a promessa. Mas com Deus é diferente, irmãos. Sabe aquele versículo lá de Heresias 1:1? Faça da sua parte que Deus fará da dele. Com Deus não funciona assim. Deus faz a sua parte e a dele. Com Deus é assim, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, entrega tudo a mim. Com Deus, no regime da graça, no regime da promessa, Ele toma o teu lugar e faz aquilo que era para você. Quando você olha para aquela cruz e vê Jesus nela, você precisa se lembrar que Ele tomou o teu lugar. Devia ser as suas mãos com os cravos naquela cruz. Deveriam ser os seus pés com os cravos naquela cruz. Aquela coroa de espinhos deveria ser para mim e para você. Mas foi Jesus quem subiu naquela cruz por nós. Abraão esperava que Deus viesse andar com ele. E ele ter força para poder andar por entre as partes dos animais. Mas ele se viu incapaz de viu incapaz de lutar com aquelas aves de rapina que tentavam consumir o sacrifício antes da aliança ser estabelecida. Ele se viu premido pelas densas trevas, ele se viu impotente, se viu incapaz, se viu incompetente. E qualquer, como eu costumo dizer, semelhança conosco não é mera coincidência. Esse é o nosso retrato, irmãos. Somos incapazes de fazer aliança com o Senhor por nós mesmos. Se o Senhor não vier, e é isso que o Senhor fez aqui, Ele desceu sobre a forma de um fogareiro fumegante, de uma tocha de fogo, as mesmas figuras com que Jesus se manifesta lá no Apocalipse. Seus olhos eram como que chamas de fogo, e Ele andava por entre meio os candelabros, não é? O Senhor desceu, deixou Abraão de lado e falou assim: essa aliança eu faço por você. O selo é meu, o selo é meu. É a atuação de Deus. Essa é a diferença da promessa para a lei. Quer dizer que a lei já vem imperfeita? Não, a lei veio para um propósito. E que propósito é? Fazer você reconhecer que você é incapaz de cumpri-la. Abre comigo aí em Deuteronômio, por favor. Deixa eu fugir aqui desse texto de Gênesis, senão a gente não sai daqui hoje. Quer dizer, eu não saio, né? Vocês estão em casa. Deuteronômio, capítulo 27. Esse é o terceiro discurso de Moisés em Deuteronômio, né? E aqui há uma solenidade de promulgação de toda a lei e também a edição das maldições do Monte Ebal. Porque aqui é onde Moisés diz que se você não cumprir toda a lei, você é maldito. Mas ele fala por partes, ele vai dizendo assim, olha comigo, 27, verso 15, por exemplo. A lei dizia que não era para que nós fizéssemos imagem de escultura. E aí a consequência de fazer é a seguinte: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe.
Verso 17, maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. Verso 18, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Verso 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro. 20, maldito aquele que se deitar com a madrasta. E por aí vai, uma série de enunciados de maldição. No verso 26 fala assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Solenemente, a lei foi dada debaixo de um contexto em que, se toda ela não for cumprida, maldito vai ser aquele que tiver falhado naquela pequena parte. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo confirmou dizendo, amém. Deixa eu ir para o texto paralelo, já que eu estou tentando estabelecer um paralelo entre lei, religião e promessa, graça, evangelho, né? De um lado, a religião com a lei, de outro lado, a promessa, a fé, a graça, o evangelho. Olha comigo que já no Velho Testamento, e nesse período em que a gente tem estudado o livro de Gálatas, eu já falei disso outras vezes, né? O preceito da lei foi evoluindo na interpretação da própria religião judaica. Porque se a gente fosse imaginar, eu não vou lembrar desses números, acho que eu não trouxe isso anotado hoje. Deixa eu ver. Esse caderninho aqui é meio novo. Eu trouxe. Se a gente fosse lembrar que tudo que Moisés colocou como lei, e o próprio Talmud, né, a interpretação da lei pelos rabinos judaicos, colocou que em torno de 613 mandamentos deviam ser objeto de observação por parte do religioso aplicado. Mas se eu vou no Salmo 15, eu vou encontrar 11 propósitos anunciados por Deus para se cumprir. Se eu for em Isaías 33, eu vou achar 6. Se eu for em Miqueias 6, verso 8, eu vou achar 3. Mas se eu for em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, eu vou achar algo que Paulo repete aqui em Gálatas. Olha o paralelismo se estabelecendo. E o que Abacuque diz sobre aquilo que o Senhor tem para nós? Ele fala assim, que o justo, o meu justo, viverá pela fé. Foi a fé que justificou Abraão, foi a fé que trouxe à existência alguém que fazia uma promessa no nosso lugar, caminhando por entre as partes dos animais para ratificar a promessa por nós. Esse alguém é o Senhor. Esse alguém continua sendo o Senhor hoje, porque você só é fiel, e a gente falou muito disso nas reuniões passadas, porque o Espírito Santo te dá capacidade para ser fiel. Mulher, você só é submissa ao seu marido se o Espírito Santo te capacitar a ser. Marido, você só vai amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se sacrificou por ela, se o Espírito Santo te capacitar para tanto. Honrar pai e mãe tem a ver com ser cheio do Espírito Santo para que você exerça essa atividade tão nobre. Não há caminho para o cristão para viver a vida de fé que não entender que, para você ter fé, você tem que entender que o Senhor é quem te dá essa fé e que o Espírito Santo é quem te capacita a ser cristão. Você quer cumprir toda a lei? É possível que você o faça, mesmo diante da dificuldade que um único preceito furado te faz ser descumpridor de toda a lei. É o Espírito Santo te capacitando. Tem necessidade disso hoje? Não, porque muito daquilo que era a lei tinha a ver com um povo. E quando a igreja primitiva surgiu, esse povo, o povo judeu, né, que viviam debaixo do costume do templo, que logo em seguida, no ano 70 depois de Cristo foi destruído, e toda a religião judaica estava relacionada com o templo. Então, aqueles preceitos
que tinham a ver com a liturgia do povo de Israel caíram, de certa forma, em desuso. De novo, não vou querer entrar nesse assunto hoje. Caminhando para o final, irmãos, vamos para a outra parte que eu li com os irmãos, dessa simbologia que Paulo estabelece aqui no livro de Gálatas, ao fazer a comparação, para nos ensinar que a gente hoje vive no tempo da graça, no tempo do evangelho, não no tempo da lei. Ele traz, como o rabino experiente que ele era, uma figura que era muito presente na cultura judaica. E ele falava, né, para os judeus, ou para aqueles que viviam perto dos judeus, ou para aquela cultura do Velho Testamento que estava tão enraizada no pensamento do Oriente Médio naquele período. Ele usa a figura de Sara e de Agar. Olha o que ele fala no verso 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. Monte Sinai, na Arábia, interessante que já naquele tempo, o lugar de onde vinham a maioria dos escravos que serviam os ricos e os poderosos que tinham posses no Oriente Médio, era da Arábia, e esses escravos eram exportados, né, também para a Europa. Então, o Império Romano tinha seus escravos com origem predominante, né, enquanto região de onde vinham, na Arábia. E é justamente no Monte Sinai que a lei é dada, fazendo esse marco, né, dando esse colorido nessa alegoria para a gente, de que a lei foi dada para os judeus e os judeus, por essa lei, foram escravizados. Mas essa lei, irmão, serviu para conduzir a cada judeu, a cada um, e a nós hoje, porque a gente teima em ser religioso e seguir a lei, nos conduziu nessa nossa teimosia, na teimosia dos judeus, até o momento do reconhecimento da sua incapacidade de cumprir toda a lei. E é nessa hora que há um desespero nos nossos corações e um reconhecimento da nossa pobreza, da nossa humildade, da nossa fragilidade, da nossa incapacidade. Eu vou até encerrar hoje com um texto que fala disso, dessa nossa pobreza. Mas olha aqui, volta para a alegoria que Paulo está trazendo. Essas duas alianças, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Os judeus eram aqueles que estavam chegando para os irmãos da Galácia, da região da Galácia, para as igrejas estabelecidas ali, e tentando implantar de novo uma cultura judaizante, uma cultura de usos e costumes, uma cultura de faça isso e você vai ser bom, faça isso e a salvação está garantida, faça aquilo outro e vai dar tudo certo. Irmãos, eu, de novo falando de dízimo, né? Eu morro de medo quando a gente usa a figura do dízimo para dizer que se você der o dízimo, você vai prosperar. Porque eu conheço muito dizimista que quebrou. E para piorar, irmãos, eu conheço muita gente, em especial no mundo, que nunca deu uma minhoca para ninguém e é próspero. Então não faz relacionamentos com isso não, porque a lógica ao redor de você vai te deixar sem base. Não estou aqui tirando a importância de contribuir na obra do Senhor. Larga de ser mesquinho e querer aproveitar o que eu estou dizendo para alguma coisa que não é lícita, tá bom? Se alguém achou ruim a carapuça serviu, guarda aí, com a carapuça ou sem ela, enfim. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Irmãos, essa escravidão é para todo mundo que se faz ou se vê religioso. Simples assim. Se você pensa que servir a Deus
seguir determinadas regras, e seguindo essas regras você vai estar bem com o Senhor, você está fadado a viver da escravidão da lei. Nós não vivemos da escravidão da lei, nós vivemos da fé. É essa fé que faz com que a graça do Senhor nos alcance. Voltando para aquilo que Paulo fala lá em Efésios: sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie delas. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril. E aqui a gente já leu esse versículo hoje 2 vezes, né? Que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Irmãos, sabia que para o judeu, e Paulo, né, tinha esse público como os destinatários iniciais, né, primários da sua obra, toda a Escritura, todo o Velho Testamento que eles tinham disponível, era uma obra muito reverenciada para eles. E eles eram muito místicos na interpretação da Bíblia, do texto que eles tinham, né? E eles tinham muitas versões, pelo menos é o que se sabe na história, daquilo que a gente chama hoje de Septuaginta, que é uma tradução dos livros do Velho Testamento, tal como a gente conhece hoje, né, os 39 livros do Velho Testamento, em grego. E essa tradução teria sido feita uns 200 e poucos anos antes de Jesus, por 72 sábios, escribas judaicos, e eles compilaram esses livros, fizeram esse cânon, e ele estava presente nas escolas de ensino dos judeus nessa época de Jesus. Então, eles tinham muito temor por essa lei, e eles viam que toda a lei, todas as escrituras, tinham pelo menos 4 sentidos. Não sei se alguém já ouviu falar desses 4 sentidos. Esses 4 sentidos que os judeus davam à lei eram o sentido, eu não sei como é que pronuncia, eu anotei aqui para não esquecer, mas Peshat, Remaz, Derush e Sod. Sod era o princípio de interpretação alegórico. E o princípio alegórico prevalecia na cabeça enigmática dos rabis daquela época como o sentido principal. Esse sod, que era o sentido alegórico, fazia que toda vez que um rabino fosse trazer a explicação de um texto nesse sentido alegórico, eles abrissem os olhos e atentassem para aquilo que sairia dali, porque poderia ter uma aplicação muito prática para eles. E Paulo, sabendo disso, dá, logo no início dessa explicação, uma menção, né, a isso que ele está dizendo como algo alegórico. Tem um ditado entre os judeus engraçado, irmãos, engraçado não, interessante, que essas 4 letras, P de Peshat, R de Remaz, Derush, o D, e Sod, os 4, elas são um acróstico, né, para a palavra em grego paraíso. A palavra em grego paraíso é paradisos. Se você pegar só as letras, né, P, D, R e S, paraíso ou paradisos, paraíso, né? Se você conseguisse, enquanto rabino, enquanto estudioso da palavra, conhecer as 4 interpretações possíveis, você chegaria na visão deles à glória do paraíso. E eu queria te dizer que a gente precisa ter uma noção muito parecida com essa. Entender o sentido literal, entender o sentido simbólico, entender o sentido histórico, entender a dimensão, o alcance, a inter-relação de todos esses textos, para tirar disso, que é a vida de Deus, toda a riqueza que está disponível para nós. Bom, vamos continuar no texto aqui. Verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que quem
vivia debaixo da escravidão, os filhos da escrava, os Ismaéis da vida, estavam lá naquele momento da Galácia, das igrejas da Galácia, perseguindo aqueles que eram filhos da livre. Porque quando o evangelho foi estabelecido para aquele povo, foi exatamente com o propósito estabelecido no verso 1, para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Por que de novo? Porque o evangelho foi apresentado para a igreja daquele período, e a religião foi entrando, né, de forma subversiva, pelas entranhas, como o Carlos gosta de dizer, da igreja, e foi atrapalhando a igreja, trazendo para a igreja daquela época regras que não eram mais para ser observadas ou vividas. E essas regras, irmãos, longe de serem regras dietéticas ou regras importantes, como, por exemplo, quem vai rejeitar a potência ou a importância do mandamento de não matar, de não adulterar, de não roubar, de honrar pai e mãe. Por óbvio que tudo isso é muito bom e a gente tem que fazer e tem que cumprir, sim. Mas deixa eu te dizer, tudo que você fizer, se você fizer sem o Espírito, na força do seu braço, está fadado a ser escravidão. Se você fizer pelo Espírito, tem a ver com o Evangelho. E Paulo está chamando a atenção do povo daquele período, para não entrar na onda daqueles que queriam trazer de volta os preceitos judaizantes para dentro da igreja. E eu queria te dizer hoje, que você não entre na onda de trazer os usos e os costumes, ou o seu próprio braço, ou a sua própria força, ou eu penso assim, para dentro da sua vida com Cristo, porque não vai te servir de nada. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, e não há nada que te prenda. Quer dizer que você pode fazer todas as coisas? Não. Quer dizer que você pode fazer aquilo que o Espírito te ensinar, que é necessário ser feito. Quer dizer que hoje você anda pelo amor. Tem uma frase de Santo Agostinho, que é muito criticada no meio dos teólogos, naquilo que eu já conversei com os irmãos nesse período de estudar o livro de Gálatas, né, que é a oposição, o conflito que há entre o antinomianismo, que é viver sem lei, e o legalismo, que é viver pela lei. Nesse conflito, tanto o viver sem nada de lei, achando que você está livre, leve e solto no mundo e pode fazer o que quiser, é um problema, quando viver pautado pela lei e cumprir essa lei na força do seu próprio braço, vai te conduzir ao mesmo lugar daquele que quer viver completamente sem lei, que é lugar nenhum. O Senhor quer nos conduzir pelo amor. Santo Agostinho dizia que basta amar a Deus que você vai poder fazer o que você quiser. Ele disse assim: ama a Deus e faça o que quiseres. E ele coloca mais, ele fala assim: se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus feitos. Bonito isso, né, irmãos? Só que esse amor só vem na sua vida pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala, e eu volto para aquilo que eu dividi com os irmãos nas duas últimas reuniões: enchei-vos do Espírito. Aquilo que Paulo fala em Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Deus, que equivale àquilo que Paulo disse em Efésios: enchei-vos do Espírito. Se encher da palavra, se encher do Espírito, é a única esperança para que nós vivamos uma vida cristã adequada, irmãos. Abre sua Bíblia, por favor, aí em Mateus, no capítulo 5. Vou encerrar com esse texto. Acho que eu tinha mais alguns pontos que eu queria dividir, mas pelo adiantado da hora, vamos fechar aqui.
Mateus capítulo 5, verso 1, é o sermão da montanha, ou sermão do monte, a maior sessão de ensino de Jesus. É aqui em Mateus 5 que ele, a partir do capítulo 5, que ele anuncia aquilo que a gente chama de regra áurea do cristianismo, que é fazer ao outro aquilo que se quer que seja feito para você. É aqui que a gente começa a entender que, enquanto a lei dizia, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que seria o resumo para o judeu de todo o mandamento, a partir dessa anunciação do padrão do reino de Deus, a gente começa a entender que ama a Deus acima de todas as coisas, mas ama o próximo como Cristo amou a igreja. Está vendo a diferença? A evolução do grau de dificuldade na vida cristã. Eu sei que a gente tem que amar ao próximo, irmão, mas esse amor ao próximo envolve também um sacrifício. Quando alguém se dispõe a ir ministrar a vida de Deus, lá na janela 1040, lá entre os países de notória perseguição cristã, e está disposto a dar a própria vida pela causa do Evangelho, é a manifestação daquilo que o Senhor espera de nós. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, negando o nosso conforto, a nossa vontade, o nosso ego, e se dispõe a nos doar, que seja nesse momento de crise pelo qual a gente está passando, doar uma cesta básica, doar uma ajuda, doar seu coração, isso tem a ver com a movimentação que o Espírito Santo de Deus provoca na sua vida. Eu sei que é um grande problema quando você acha que fazer isso vai te tornar melhor, e você faz para ser melhor, aí é um problema. Mas quando você faz isso movido pelo Espírito, aí Deus age. Mas vamos encerrar. O que eu quero dizer com Mateus capítulo 5? Eu quero dizer que para você alcançar, e é engraçado, que Deus, com Abraão, tirou Abraão da terra dele, da terra do pai dele, e levou ele para a terra, e fez a promessa no lugar dele, se colocou no lugar dele para estabelecer aliança, diferente do que aconteceu com a lei, que Deus usou o intermediário, na cultura judaica usou o anjo. Nessas distinções que eu quis dizer, que eu quis de alguma forma, tentei de alguma forma mostrar para os irmãos, nesses paralelismos, e aqui a diferença de Sara e Agar, de Agar e Ismael e escravidão, e a presença para o escravo da lei, da obra. O escravo vive da obra, enquanto aquele que foi chamado para a liberdade vive pela fé, porque ele tem por sobre ele uma promessa que é antecedente à lei. Quando a gente entende isso, e aí a gente se vê incapaz de cumprir toda a lei, ou até de cumprir os pequenos preceitos dela, a gente tem que reconhecer quem a gente é. E quando Jesus fala quem são os felizes, os bem-aventurados, ele explica direitinho quem eu sou. Porque a primeira, a segunda, a terceira e a quarta das bem-aventuranças falam de características subjetivas passivas daqueles que são considerados bem-aventurados pelo Senhor. E em especial a primeira das bem-aventuranças, irmãos, coloca assim: bem-aventurados os humildes de espírito. É capítulo 5, verso 3 de Mateus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, todos esses aqui são necessitados. Pobre é necessitado, humilde é necessitado, quem chora é necessitado, quem tem fome e sede de justiça se vê necessitado e se reconhece que precisa de algo
por fora dele, além das forças dele. Não sei se eu estou conseguindo alcançar o coração dos irmãos, mas é justamente o pobre que recebe a bem-aventurança, é alcançado pela vida de Deus, porque ele sabe que ele não tem condição, ele sabe que ele não consegue, ele sabe que ele não tem recurso. Como nós precisamos, para sermos alcançados, nos vermos necessitados. Por que Jesus diz que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus? Porque ele não tem necessidade de coisa alguma. Se você é muito forte, muito determinado, muito aplicado, muito capaz, dificilmente você vai dar espaço para que o Espírito de Deus haja na sua vida. É preciso que nos vejamos humildes, fracos, necessitados, que choremos reconhecendo a fragilidade do nosso ser e a necessidade que temos quando não temos força para espantar os demônios ao redor de nós, que nos impedem de caminhar no meio da aliança, tentando aqui parafrasear Gênesis 15, é quando a gente adormece incapaz de caminhar entre meio à comunidade dos santos. É nessa hora que a gente se vê incapaz, é justamente nessa hora que Deus age. Por isso que Paulo diz, quando sou fraco, aí é que sou forte. É por isso que Paulo diz que o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo e as que não são, as frágeis. Irmão, se você foi escolhido, se você se vê no meio da comunidade dos santos, glória a Deus, porque você é um fraco. E o Senhor escolheu os fracos, escolheu os que não são, para envergonhar aqueles que são. Não tira de vista a necessidade de se ver pobre, de se ver humilde, de se ver em prantos, de se ver necessitado, porque esses é que são os bem-aventurados, os que percebem que não vão cumprir nunca a lei pela sua força e pelo seu esforço. Se eu pudesse deixar um recado para os irmãos hoje, o recado é esse: seja fraco, seja pobre, seja humilde, seja necessitado, se livre da sua própria capacidade de cumprir uma lei que não pode ser cumprida e avance no território de dominação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te domina, esse é um tempo de reclusão, não é? Nas nossas casas, é um tempo em que a gente está tendo, pelo menos em tese é assim, mais tempo para refletir, já que muitos de nós estamos, né, os que podem, estão reclusos, os que não podem, que o Senhor os preserve, mas de um jeito ou de outro a gente está sendo chamado nesse tempo para uma reflexão. Reflita sobre as suas incapacidades, se reconheça necessitado e clame pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos abençoe, que o Espírito Santo nos encha, nos capacite, nos faça tal qual Jesus é. Cheios do Espírito, nós seremos capazes. Cheios de nós mesmos, nós seremos incapazes, fracassados, inconstantes, e tudo aquilo que você sabe, eu não preciso repetir para você que você é, porque eu também vivo isso. Clamemos ao Senhor. Eu queria só orar antes de encerrar. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que ouviram essa palavra, que cada trecho lido possa chegar ao coração daqueles que necessitam da força vital da tua própria vida neles. Senhor, rompe com as cadeias da escravidão, da religiosidade. Transporta os seus filhos para o tempo da tua promessa e para a presença do teu Espírito, para a presença de Cristo. Que possam te olhar, Senhor, e te ver nos olhos, teus olhos que são chamas de fogo, possa queimar nossos corações. Que nós possamos correr para os seus braços, Jesus, nos acolhermos neles
e em teus braços, Senhor, nos sentirmos seguros, amparados, salvos pelo teu agir. Obrigado, Jesus, porque o Senhor era aquele fogareiro fumegante. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquela tocha de fogo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o cumprimento da promessa. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem bate a porta dos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é quem nos conduz aos teus próprios pés. Nos guia pela mão à tua presença. É a nossa oração no teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, tem o sorteio que a gente tinha para fazer, né? E eu acho que a gente esqueceu. Eu esqueci. Deixa o Carlos vir aqui fazer o sorteio comigo. Eu vou dividir a câmera com ele. Não sei se nosso contra-regra lá atrás está ajudando a caber. Tá tranquilo aí? Pode dar sequência aqui no sorteio. Deixa eu passar para o Carlos. Está colocando aí, Kleber, a imagem? Então, irmãos, hoje nós vamos fazer o sorteio dentro dos comentários que foram feitos no último estudo. Então aqui nós temos aqui, acho que eu fiz até relação, se eu não me engano são 6 pessoas que participaram no último estudo, e temos aqui 10 comentários. A Sandra não está, ela não participou. Então já dobramos aqui os papeletes aqui, e os comentários estão aqui. Vamos aqui, através da mão do Wilson, pegar o Felizardo. Torcendo para não ser eu, porque senão vou impugnar a votação, né? Vamos lá. Ó, Rebeca Yuri. O comentário é maravilhoso. De um fardo pesado e impossível, a lei passou a ser uma missão de alegria. Aleluia. Me regozijo em Jesus Cristo por hoje, através do Espírito, conseguir cumprir e com alegria a palavra dele. É a graça. Rebeca Yuri. Parabéns. Está aqui o livro para a Rebeca. Parabéns. Amém, irmãos? Só um minutinho. Divulguem, no sentido assim de... A gente precisa estimular uns aos outros para poder participar da palavra. Eu entendo que nós estamos crescendo juntos, né? Então, quando vocês nos prestigiam, no sentido de nos dar feedback, de colocar os seus comentários, de se envolver, de procurar estimular uns aos outros, Deus cresce em nós no sentido de comunidade, e nós podemos avançar mais na fé. Então, mês que vem, nós já temos um livro já específico, já foi dado aqui alguns slides desse livro, está aí no grupo de informações da Bethesda, para vocês também saberem qual que é o livro. Então, participe da próxima também. Fique com Deus, em nome de Jesus.